Então, vamos lá. Primeira questão da prova, que por sinal, prova bem fácil, né? Vou te contar, hein? Tratava-se da definição de empregador. Então, a prova vinha dizendo o seguinte: de acordo com a consolidação das leis do trabalho, equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação do emprego, assinale a alternativa correta. Poxa, estava bem no... A gente falou disso várias vezes, né? E a gente comentou o seguinte: você tem tanto requisito, né, para ser configurado como empregado, que a gente já conversou. A habitualidade, subordinação jurídica, onerosidade, ser pessoa física, tá? Esses são os requisitos, os pressupostos para ser considerado empregado. E a gente chegou, inclusive, a dizer o seguinte, tá? Preencheu todos os requisitos de empregado, independentemente que a pessoa exerça uma outra atividade laborativa, empregado ela é. Foi isso que nós conversamos aí na nossa aula. Então, falamos dos requisitos do empregado e falamos também dos requisitos do empregador, ok? Assume o risco do negócio, tem o poder diretivo, seu jus variante, tá? E quem pode ser equiparado a este empregador? A resposta aqui era a alternativa D, né? Os profissionais liberais. Eu, como advogado, que sou um profissional liberal, eu posso ter uma secretária, posso efetivamente ter alguém que preste um serviço para mim. Não há qualquer problemática. Então, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Bem simples essa, hein? Bastava dar uma leitura nos dispositivos iniciais da CLT, sem maior problemática. Tudo bem? Eu acho que não teve muito segredo esta ação, esta pergunta. Olá. Você está colocando a prova para a gente ver ou porque só está aparecendo o seu rosto? Não estou colocando a prova para vocês verem, não. Eu estou lendo a prova, porque ela está numa outra plataforma, tá? Ah, tá bom. Depois eu vou colocar para vocês a prova em gabarito. Então, eu só estou conferindo aqui, não coloquei. Tá bom? A segunda questão versava sobre primazia da realidade, princípio da primazia da realidade. E a gente conversou muito bem disso, ligado a princípios, né? Toda disciplina que eu ministro, eu gosto de começar sempre por princípios, em todas as searas do direito, porque princípio é viga mestra do direito. Entender o princípio é fundamental para se exercer bem a atividade do direito. E um dos princípios, todos os princípios têm a sua importância, mas um princípio de extrema importância é esse daqui, o primazia da realidade, tá? Onde fatos se sobrepõem a documentos. A gente já conversou isso várias vezes, foi até uma discussão que, efetivamente, eu tive até com o Robson, perfeito, discussão no bom sentido, né? Que muito embora o empregador tenha tudo formalizado via documento, isso não impede que o empregado efetivamente pleiteie algo que ele entenda cabível na Justiça do Trabalho. Então, testemunha na Justiça do Trabalho é de extrema relevância. Os fatos, né, devem prevalecer aí sobre documentos. Então, fora a gente ter toda a parte documental, né, RH e departamento pessoal, ter a parte toda documental devidamente formalizada, também temos que ter, verificar se efetivamente não está tendo aí dentro da empresa nenhum sindicalista, né, alguém que efetivamente fique insinuando as pessoas a entrar com ação. Isso a gente tem que identificar. Então, princípio da primazia da realidade. Os fatos se sobrepõem a documentos. Então, numa demanda judicial, é de extrema relevância, até quando a gente vai fazer a entrevista, né, vai propor a ação, feita a entrevista, vai propor a ação,
perguntar se a pessoa tem como provar aquelas alegações. Porque se não tiver como provar, lamento dizer, fica difícil. E hoje nós não podemos nos esquecer da sucumbência, né? Alegou, não provou, foi perdedor na ação, terá que pagar. Então, tome cuidado com isso. Então, por isso que as ações trabalhistas nos dias de hoje ficaram mais enxutas, mais objetivas. A gente faz uma seletiva, né, do que efetivamente pleitear. Acabou aquilo. Se colar, colou. As ações têm que ser bem enxutas mesmo, tá? Para que a gente não incida aí em sucumbência. Perfeito? Muito embora, terceira pergunta, muito embora a prestação de serviço a título oneroso seja realizada fora do estabelecimento, ficará caracterizada a relação de emprego se o trabalho for externo, mas não eventual. A gente já viu que outras espécies de trabalhadores é o trabalhador eventual, tá? E ostentando as características de subordinação e pessoalidade. Então, nesta questão, mesmo que a pessoa exerça um trabalho externo, tá? Ela efetivamente tem que preencher os outros requisitos de empregado. Preencher os outros requisitos de empregado ela é. Então, aqui, externo, mas não eventual significa habitualidade, tá? Com subordinação e pessoalidade. Preencheu esses requisitos, empregado ela é. Perfeito, perfeito. Então, um monte de gente errou essa questão, entendeu? É uma questão bem simples. A própria questão falava se pode ser substituído por outra pessoa. A gente já viu que o requisito para ser empregado é o requisito da pessoalidade, ok? E assim vai. Então, tem muita gente que efetivamente acabou por errar essa questão. E aqui estava explícito, né, os requisitos para ser considerado empregado. Questão número 4, né, que fala sobre contrato de experiência. Contrato de experiência não pode exceder de 90 dias. 90 dias são 3 meses? Pergunta para vocês, 90 dias são 3 meses? Não, 90 dias são 90 dias. 90... Porque tem mês que tem 31 dias e mês que tem 30. Exatamente isso, ok? Então, alguma das questões previa aí 3 meses, um monte de gente foi lá nos 3 meses. Pelo amor de Deus, quando a gente formaliza um contrato de experiência, se a gente não tiver intenção em renovar, ele tem que ser contado dia a dia, tá? Perfeito? Então, são 90 dias e não 3 meses. Nós temos meses de 28 dias, temos meses de 30 dias e temos meses de 31 dias. Tem que ser contado dia a dia. Então, resposta B, alternativa 90 dias. Depois eu coloco lá no AVA para vocês. Todos os empregados em qualquer regime de contrato de trabalho têm um intervalo mínimo entre uma jornada e outra. Qual seria este intervalo? Nós já falamos que a gente tratou, né, na última aula, que tratamos de jornada de trabalho, a diferença entre intrajornada, perfeito, e interjornada. Intrajornada é dentro da própria jornada. Interjornada é entre uma jornada e outra. Então, o empregado entre uma jornada e outra, ele tem que ter no mínimo 11 horas de intervalo para descanso, né? Então, ele tem que ter no mínimo 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. A resposta correta aqui, efetivamente, é a alternativa D. Princípios do direito do trabalho, pois não? Professor, a prova do senhor, eu acho que as letras para cada um vai estar diferente. Não, sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma prova, efetivamente, vou pôr a prova e as questões. Aí, cada um depois procura a sua, né? Porque ela embaralhava no automático, entendeu? Por isso que eu estou indo para a resposta, independente da alternativa. Obrigada. Acerca dos princípios do direito do trabalho, assinale a alternativa correta, tá? Aí vem falando de alguns princípios, o correto seria, pelo princípio da continuidade de relação de emprego, o contrato de trabalho é firmado por tempo indeterminado, ou seja,
não há prazo previamente fixado para o seu fim. Assim, a obrigação de provar a ruptura do contrato de trabalho é do empregador. Lógico. Então, quando se fala em ruptura do contrato de trabalho, ele atrai para si o ônus da prova, de como se deu o término desse contrato de trabalho, ok? Por exemplo, se a gente mandar alguém embora por justa causa, a gente tem que ter em mente que a prova é nossa, de provar a justa causa. Então, você já entra para fazer uma audiência com a inversão do ônus da prova, perfeito? Não é do empregado, ok? Provar que ele não fez nada efetivamente relacionado à justa causa. Muito pelo contrário, você que mandou embora por justa causa, a prova é sua. Perfeito? E o contrato, o princípio da continuidade da relação de emprego, que é o que diz a questão, é o contrato firmado por prazo indeterminado. Perfeito? Isso a gente já falou várias vezes. Contrato por prazo determinado tem que ser feito obrigatoriamente por escrito. Pessoal, nesta linha de inversão de ônus da prova, o processo do trabalho em si, ele tem muita inversão de ônus da prova. A gente tem que delimitar, quando a gente propõe a ação, nossa ação trabalhista, nossa reclamação trabalhista, o que é objeto de matéria de prova nossa e o que é matéria de objeto de prova do empregado, tá? Para que a gente efetivamente não entre numa sala de audiência e não sabe nem o que tem que provar, tá? Muitas das vezes, o juiz a todo momento vai invertendo o ônus da prova. Doutor, essa prova agora é sua. Doutor, essa prova é sua. E vai delimitando aí a prova. Então, por favor, tomem cuidado com isso, tá? Com esta delimitação de prova, tá? E o que é objeto para, efetivamente, o que o advogado do reclamante tem que provar e o que o advogado da reclamada terá que provar. Então, a gente tem que ficar sempre atento a essas inversões de ônus da prova. Para a gente não estar fazendo prova ao contrário, hein? Entendeu? Errando, né? Literalmente nisso, né? Achar que efetivamente está fazendo prova para a empresa, está fazendo prova para o empregado e vice-versa. Você precisa verificar que lado que você está e qual é o objeto da sua prova. Vamos lá. Contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividades de determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas, que são regidos por legislação própria. Trabalho intermitente, a gente falou isso na última aula, bem fácil, sem maiores problemas em relação a isso, tá? Muito simples mesmo. A gente falou que o trabalho intermitente é uma regulamentação do freelance, perfeito, e é efetivamente o que temos que fazer, tá? Hoje em dia, com a reforma trabalhista, ficou muito fácil, né, a gente tomar está bem embasado aí a título de contrato. A gente tem muito instrumento jurídico, que antes da reforma a gente não tinha, então a gente estava sempre no risco. Perfeito? Vamos lá. 9. Contrato individual de trabalho possui peculiaridades estabelecidas pela CLT. No que se refere ao contrato individual de trabalho, assinale a alternativa correta. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Olha que legal isso. Bem simples, né? Uma questão bem de disposição da CLT. A gente conversou disso, tá? Contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Não podemos nos esquecer que tem diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Pergunta para vocês, qual é maior, relação de emprego ou relação de trabalho? Hein, meus amigos? Professor, de trabalho. Trabalho, né? Relação de trabalho é bem maior do que relação de emprego, tá? A relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho. A partir do momento que a gente entender isso, está indo bem no direito do trabalho. Relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho.
Porque a hora que você fala de relação de trabalho, você está falando de servidor público federal, estadual, municipal, servidor público regido por CLT. Então, aí você está falando de outros institutos jurídicos. Para a nossa aula, interessa a relação de emprego, para a nossa prova, relação de emprego, para o nosso objeto de estudo, relação de emprego. Perfeito? É isso, efetivamente, que a gente tem que verificar. Assinale a alternativa correta de acordo com a legislação atual em vigor. O trabalho temporário não pode ser confundido como empregado, o trabalhador temporário, perdão, não pode ser confundido como empregado, porque o trabalho temporário é considerado modalidade de terceirização. Exatamente, isso vai de encontro aí à nossa resposta anterior. Falei até para vocês tomarem cuidado com a súmula 331 do TST. Dei uma olhada na súmula 331 do TST, anotem ela, tá? Tá no material do AVA para vocês, de extrema importância relacionada aí, relação aos trabalhos terceirizados, em relação ao tomador do serviço, qual é a sua responsabilidade enquanto tomador. Por gentileza, fiquem atentos a isso. E, por último, também tratando de trabalho intermitente, tá? Então, vamos lá, sobre o contrato de trabalho de intermitente, é correto afirmar: a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Simples assim, tá? Então, a gente já viu que, efetivamente, no trabalho intermitente, ele pode manter vínculo com várias empresas, e ele, efetivamente, pode se recusar ao serviço, ele pode ter uma recusa ao serviço. Então, foi isso que nós conversamos, a maioria fez uma boa prova, perfeito, eu acho que a prova estava totalmente dentro do conteúdo que a gente estudou, não tem qualquer alternativa que a gente possa dizer que estava fora do que a gente estudou aí nos 8 encontros. Vocês concordam comigo, meus amigos? Sim ou não? Sim, professor. Total. Concordo. Né? Professor, do emprego e trabalho, era só lembrar as 2 bolinhas que o senhor fez na lousa. Na hora eu lembrei. Simples assim. Eu adoro, na verdade, esses mnemônicos que se chama, né? Que é efetivamente esses gráficos para estudo. Contanto que até as minhas doutrinas, aquilo que efetivamente eu compro para me manter atualizado, eu gosto de tudo esquematizado. Eu acho que a gente faz aprende muito mais, né, com tudo que é esquematizado, entendeu? Acho que fica um resumo muito bom. Porque só a literatura, só lendo, acaba cansando demais. Perfeito? Absorve melhor. Absorve melhor. Então, esses mnemônicos, que é chamado, né? Eu adoro isso, sabe? Você coloca um gráfico simples, uma bolinha menor e uma bolinha maior, e coloca relação trabalho, relação de emprego, a pessoa na hora já lembra disso e entende do que eu efetivamente estou falando. Eu acho que fica bom para todo mundo. Meus amigos, alguma pergunta, alguma dúvida em relação à prova, algum comentário, alguma circunstância? Está tudo certo? Sim ou não? Tá tudo certo. Agradecer, Não, porque tá eu acho tudo certo, professor. que fez Tá bom. tudo que em aula. Que ótimo. Tudo que caiu em aula, é isso. Eu vou finalizar por aqui. Perfeito. Vou colocar esse gabarito lá no AVA de vocês, na aula de hoje, no encontro, na pós-aula, tá? E depois, quando a gente se encontrar aí, se Deus quiser, num futuro bem próximo, pessoalmente, aí a gente conversa melhor sobre a prova. Pode ser? Sim, professor. Bem, professor. Sim, professor. Obrigada. Nada. Deixa eu só parar